Olá, meus amigos, shalom, forte abraço para todos, que o Eterno abençoe a todos vocês. Obrigado pelo apoio, pelo carinho de todos aí na live, à tarde, muito bom. Não sei porquê, mas os comentários sumiram, né? Ficou complicado, eu não estava vendo mais nenhum comentário. Não sei explicar o porquê. Vou esperar meu filho Renato chegar para ver se ele desvenda esse mistério do Brasil. Até os comentários da direita desaparecem. O negócio está complicado. Não pode beber leite, não pode comentar, não pode falar nada, né? Entendeu? Apanha e se tentar reagir é crime. Tá interessante, a coisa está ficando muito interessante, realmente. Agora nós vimos aí o General Ramos. General Ramos hoje deu um alerta, tá? Entenda como um alerta isso. Que o general, quando ele está falando, ele não está de brincadeira. E quando ele fala uma coisa, subentende-se outra. Preste atenção. General Ramos pede respeito e amor à pátria ao decano Celso de Mello. Quando ele está pedindo respeito e amor à pátria ao Celso de Mello, automaticamente ele está dizendo respeite porque o senhor não está respeitando a pátria. Amor, porque o senhor não está amando a pátria. Tá ok? Então ele está falando. Então respeite, certo? A pátria. Tem amor pela pátria. Significa que o decano Celso de Mello não respeita e nem tem amor à pátria. E o general está, então, chamando a atenção dele para que ele faça o mínimo. Ele vive do Brasil, tá? Ele não vive da China, não vive de Cuba, não vive da Venezuela, ele recebe o salário dele aqui, ele é juiz aqui, então ele deve trabalhar pelo Brasil. É isso que o general está dizendo. Tenha amor ao Brasil, ao povo brasileiro, à pátria brasileira, certo? E respeite esse povo. Porque a coisa está complicada. Instituições, todas tentam. É interessante isso. Ninguém tentou tirar o poder do Senado, ninguém tentou tirar o poder da Câmara, ninguém tentou tirar o poder do Supremo. Mas é engraçado que todo mundo se preocupa muito com o poder do Executivo, do presidente Jair Bolsonaro. Todo mundo quer tirar. Ele complica o Brasil. Será possível que ninguém enxerga aqui as instituições entrando em atrito? Isso é um atraso para o país? Será que um juiz, um ministro da Suprema Corte, não bota na sua cabeça que uma atitude negativa dele traz negatividade para o crescimento do Brasil, para a liberdade do Brasil? Porque a Suprema Corte é primordial para preservar a liberdade do país, mas agindo como estão agindo alguns ministros, estão colaborando não com a liberdade, mas para o medo. Estão amedrontando o povo brasileiro. E a Suprema Corte deveria saber, né? Os integrantes da Suprema Corte deveriam saber, certo? Que você conquista uma nação não é pelo medo, tá? Mas pelo respeito. Quando eles respeitarem o povo brasileiro, automaticamente eles ganham o respeito do povo brasileiro. Porque muitas pessoas estão contra alguns ministros da Suprema Corte. É por culpa dos próprios ministros que, ao invés de fazer o seu papel única e exclusivamente, não, estão juntamente com alguns senadores, alguns deputados, anulando poderes do presidente, ameaçando o povo brasileiro. Então as pessoas ficam num beco sem saída. Como é que eu vou gostar de ministros da Suprema Corte que me ameaçam de noite? Olha, eu não posso falar nada, eu só posso elogiar. Não posso fazer crítica porque sou taxado como criminoso. Qual é a democracia que existe nisso? Qual é a liberdade que existe nisso? Uma pessoa não pode fazer crítica. Olha, o senhor está errado, mas eu vou dizer que o senhor é muito bacana, o senhor é perfeito e não erra nunca, porque senão o senhor democraticamente vai me punir. É assim que resolve? É desse jeito que se conquista uma nação? Não. Nós sabemos que isso aí é autoritarismo. Tá? Isso é autoritarismo.
E o que o ministro Celso de Mello está fazendo, não é eu que estou dizendo. Diversas autoridades, inclusive do meio jurídico, estão dizendo que ele está exacerbando nos seus direitos, está ultrapassando todos os limites. Ele é ministro, não é um semideus, não é o dono do país, tá? Então, tem que deixar o presidente Jair Bolsonaro governar, que é o papel dele, e para isso ele foi eleito. Nós não elegemos os senhores que são ministros do Supremo, mas nós respeitamos sim. Nós respeitamos os ministros do Supremo. Vocês aqui não estão respeitando o direito e a autoridade do povo, que é de onde emana todo o poder. Isso está na Constituição. Então, o mínimo que os senhores deveriam fazer é respeitar o povo brasileiro e ter amor realmente à nossa pátria, ao nosso Brasil, porque o povo não está lutando para pisar em vocês, não. O povo está lutando para que as instituições sejam fortes e independentes. Mas o povo não quer ser ameaçado 24 horas por dia. Olha, não posso fazer isso porque sou preso. Não posso fazer aquilo porque vão me prender. Eu vou ser criminalizado. Vou responder isso e aquilo. O povo quer ser livre e quer amar as instituições, desde que as instituições tenham respeito para com o povo. Com isso, ganharão o amor do povo. Quem sabe o senhor Celso de Mello, aprenda, porque o senhor sabe muito bem que o senhor está agindo totalmente errado. Uma mensagem do general Luiz Eduardo Ramos encurrala ainda mais o ministro Celso de Mello. Por que o general deu uma mensagem dessa? Porque o senhor está agindo errado. E não adianta culpar o general. Outros advogados, juristas e tudo já disseram o mesmo. Então o senhor tem que rever a sua posição. E seria bonito o senhor sair pela porta da frente, né, do Supremo, já que o senhor vai aposentar, certo? Seria bom o senhor sair de cabeça erguida, não marcado, certo, pelo povo, como uma pessoa que saiu de uma forma obscura, saiu de uma forma vergonhosa até, porque o povo não sente orgulho de um ministro que ataca o povo 24 horas por dia. Sua missão não é essa. A sua missão é defender a Constituição, não pisar num povo que está cansado de sofrer e passando necessidade por causa de absurdos de governadores e prefeitos. Ok? A situação parece insustentável. Mesmo assim, outros ministros do STF, olha bem, o general está falando, a situação parece insustentável. Mesmo assim, outros ministros do STF que deveriam se posicionar ao lado do povo brasileiro, certo? Se posicionam diferente. Segundo o site O Antagonista, entendem esses ministros que a mensagem de Celso de Mello não o torna suspeito ou impedido para continuar atuando em procedimentos contra o presidente Jair Bolsonaro. É interessante que ele claramente se posiciona com ódio do presidente, se posiciona avesso ao presidente da República. Todos veem isso claramente. E eu estou aqui como um papagaio. Estou repetindo, eu não estou aqui declarando não, estou repetindo o que muita gente fala, o que muitos juristas expõem aí. O senhor claramente é contra o presidente Bolsonaro. Como pode o senhor, então, julgar o presidente alguma coisa? Todos sabem o resultado. Todos sabem que o senhor vai julgar com total parcialidade. Sabe que o presidente nas suas mãos estará perdido, então. Tá bom? Então, como é que nós podemos fazer isso? Então tá aí, ó. O site O Antagonista entendem que a mensagem de Celso de Mello, segundo o STF, os outros ministros, não o torna impedido de atuar em procedimentos contra o presidente Bolsonaro. Ele é contra o presidente Bolsonaro,
então procedimentos contrários ao presidente Bolsonaro na mão dele, Bolsonaro já está ligeiramente condenado. Tá ok? Parece então uma piada isso. O sujeito comparou o Brasil, olha bem, a falta de equilíbrio por parte desse ministro, que está no final de carreira, né? O sujeito comparou o Brasil com a Alemanha de Hitler e desrespeitou a figura do chefe da nação, o presidente Jair Messias Bolsonaro. Tá ok? Ele pôs Bolsonaro como Hitler. Posicionado, o que é crime, inclusive. Esse tipo de coisa é crime. Não é suspeito isso? Então o que é suspeito? Já que ele fala isso do presidente, qual tipo de julgamento ele vai fazer? Todos sabem exatamente o resultado. Não é? Eis a manifestação do general. Olha o que o general falou. Comparar o nosso amado Brasil à Alemanha de Hitler, nazista, é algo, no mínimo, inoportuno e infeliz. Foi muito infeliz o que o senhor falou. A democracia brasileira não merece isso. E o povo brasileiro não merece uma Suprema Corte agir como está agindo, ou ministros da Suprema Corte agir dessa forma. Por favor, ele está pedindo aqui, o general pede para Celso de Mello, por favor, respeite o presidente da República, Jair Bolsonaro, e tenha mais amor à nossa pátria, bandeira do Brasil. Respeite o Brasil. O que eu estou pedindo ao senhor é exatamente, respeite o Brasil, respeite o povo brasileiro. Põe o peso na consciência. O senhor teve mordomias no seu trabalho. O senhor teve um salário altíssimo, muito acima do salário daqueles que enfrentam condução dia e noite para trabalhar, para que vocês, autoridades, ganhem um salário muito alto. Tá bom? No mínimo que os senhores têm que fazer é nos respeitar. Não é aproveitar a sua posição para nos ameaçar. Isso é vergonha. Isso é, no mínimo, loucura. Ameaçar a sua própria gente para impor sua autoridade. O senhor não precisa. O senhor já tem autoridade. O senhor não precisa demonstrar poder para nós. Sabemos do seu poder. O que nós queremos que o senhor demonstre, acima do poder, é o respeito pelo povo. Então, no mínimo, o senhor tem que nos respeitar. Não pela nossa força, mas pelo nosso caráter, que é um povo que trabalha, que se esforça, é um povo que luta dia e noite, e hoje está sendo pisado por autoridades. E aí quando grita socorro, nós queremos liberdade, vem um ministro e joga a sua toga em cima de nós e nos ameaça. Ou calem a boca ou eu prendo vocês. Essa é a democracia que os senhores defendem? Essa é a democracia que os senhores querem para o Brasil? Um povo calado e submisso, sem poder nem reclamar, sem poder gritar socorro e pedir ajuda? Isso para mim não é democracia, isso é ditadura. Está perfeita, comedida e de bom tom. Agora falta ação por parte do general. Nós queremos ação também. O povo exige ação. Nós não estamos falando de uma intervenção militar que prendesse aquilo. Eles julguem o que deve fazer. Mas que seja feito com amor à pátria e para o povo brasileiro. O que não pode é o povo brasileiro, o presidente da República, serem acuados por uma instituição que deveria, como um dos três poderes, estar em harmonia com o executivo e ajudar a conduzir o Brasil a prosperar, a crescer, para que o seu povo tenha felicidade. E não ser um daqueles que levam a desgraça e o sofrimento para o povo. O povo brasileiro está acuado. Somos agredidos na rua por gente que vem dizendo que está com democracia e a imprensa nos acusa ainda de bandidagem.
O presidente da República não pode tomar nem leite mais, porque agora todos os atos do presidente são criminosos. Até um copo de leite é criminalizado. Virou uma vergonha total. Aonde vocês vão parar? Qual o limite de vocês? Então, nós, o povo brasileiro, constitucionalmente, temos a livre expressão de acordo com a Constituição. E temos o direito de dizer: Celso de Mello, você precisa ser afastado. Nós queremos que o Supremo Tribunal afaste o senhor, porque o senhor não tem condição de julgar nada do presidente Bolsonaro ou do povo brasileiro. Vê-se claramente que o senhor está agindo como se estivesse fazendo militância partidária ou ideológica. O Eterno abençoe a todos nós, povo brasileiro, que o Eterno abençoe nosso presidente, que nos livre dessa carga pesada, que são aqueles que usam o poder para atrair ao povo brasileiro. Shalom, um forte abraço para todos.